Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para você a importância do pensamento acadêmico, por assim dizer, quando a gente está avaliando as nossas crenças dentro do contexto de desenvolvimento de software. Então, basicamente, é a ideia de, uma vez que você acredita em alguma coisa, por qualquer motivo, você também exercitar o lado de e se isso que eu estou acreditando não me gerar os benefícios que aparentemente me geram, o que eu acredito que me geram aí. Beleza? Vou dar alguns exemplos aqui daqui a pouco. Antes disso, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e eu, junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, nós três, mantemos aí o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é mantido pelo que é constituído pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento Jornada Dev Mais Eficiente. Então, voltando aqui, para o tema do vídeo. Vamos pegar algumas crenças que a gente tem, Vou pegar de diversas linhas aqui. Então, acreditamos que aplicar as ideias difundidas pelo Clean Code nos leva a ter um código que é mais fácil de ser mantido. Acreditamos que aplicar as ideias difundidas pelo Domain Driven Design nos levam a ter um sistema, que ele é mais sustentável a médio, longo prazo. Outra crença aqui é, acreditamos que, quando eu falo acreditamos, não necessariamente você acredita nisso que eu estou falando. Acreditamos que aplicado a determinado modelo de escrita de histórias faz com que aquela história de pessoa usuária seja mais facilmente entendida, que gera mais velocidade na implementação das features e gera menos problemas quando aquela implementação é deployada e tudo mais. Acreditamos que quanto mais testes nós escrevemos, mais confiável é o nosso sistema. Acreditamos que para lidar com problemas em produção é essencial que você tenha um conhecimento mais profundo sobre aquele determinado sistema. Então, disse aqui, um monte de crença, algumas talvez devem fazer sentido, talvez todas façam sentido, mas a coisa principal é, vou botar outra crença, acreditamos que escrever testes antes do código faz a gente testar mais e também guia a produção do nosso código a um design que ele é mais suficiente para o problema que está sendo resolvido. Beleza? Então, todo mundo que está trabalhando com desenvolvimento de software, em outras áreas também, todo mundo tem as suas crenças e tá tudo bem. Eu também tenho as minhas e compartilho várias delas aqui no canal. Mas a coisa que eu acho mais legal, de ter me envolvido nesse mundo acadêmico, de ter contato com pessoas da academia, não vou dizer que são várias, mas tem ali, um grupo de pessoas que eu tenho contato regularmente, e de ter lido bastante artigo, O que mais eu acho legal de trazer para o meu mundo de indústria de desenvolvimento de software é, não importa o que eu acredito, eu sempre acho que eu posso estar errado. Então, eu peguei aqui, dois temas que eu particularmente acho que são interessantes no ciclo de desenvolvimento de software e que de alguma maneira, na minha visão, pelo menos na minha visão, é subestimado pela maioria das pessoas, que é a parte de engenharia de requisito, o quão importante é refinar bem um requisito para que todo o fluxo que desencadeia a partir dali aconteça de maneira interessante. Então eu vou pegar uma crença em relação a esse tema. E tem a outra parte, a parte de troubleshooting, que é, será que eu preciso estudar sobre como fazer troubleshooting? Ou, para resolver problemas em produção, a melhor maneira, talvez a única maneira, seja esperar os problemas em produção irem acontecendo e eu vou ganhando essa experiência. E se você quiser, pensar um pouco sobre isso, reflete assim, sobre esse tema, que eu acho que ela é importante e subestimado. Quantos livros sobre troubleshooting, ou artigos científicos, ou posts de blog, que mostram técnicas de dedução de hipótese e maneiras de você fazer isso e tudo mais, quantos que você já leu proativamente? Ou
quantos livros, posts, cursos ou qualquer coisa do gênero você já comprou sobre engenharia de requisitos para você, como pessoa desenvolvedora, conseguir avaliar melhor se determinada história ou determinada tarefa que apareceu lá no seu backlog, de alguma maneira, ela já é possível de ser trabalhada, minimizando problemas ali no futuro. Beleza? Então eu peguei esses dois temas e aí eu vou pegar duas crenças. Aqui eu já peguei aqui a crença do troubleshooting, né? Que talvez não faça diferença. Uma crença, não sei se você tem, mas a crença é, não faz diferença treinamentos de troubleshooting para software, porque os problemas variam muito e logo, se o problema varia, é só eu passando por cada um deles para ir acumulando experiência. E o outro aqui que eu quero pegar para você é, quando a gente pensa em engenharia de requisito, aí deixa eu já compartilhar aqui com você. Quando a gente pensa em engenharia de requisito, eu troquei aqui minha imagem de lugar, né, só para compartilhar. Eu peguei esse artigo aqui que chama Analyzing the Invest Model in Agile Software Development. Então, o Invest aí, né, é esse acrônimo aí que significa, cada letrinha aí, né, tem o seu significado, o I de independente, o N de negociável, o V, né, de valorosa, né, tem que gerar valor àquela história, o E de ser estimável, o S de ser pequena, small, e o T de ser testável. Então, esse é um modelo de escrita de história amplamente difundido, pelo menos eu acho que ele é amplamente difundido, e acredita-se que, se você segue esse modelo de escrita, você vai ter histórias que, enfim, né, são mais autoexplicativas, que geram menos dúvidas, que possibilitam que a equipe que vai trabalhar sobre aquela história consiga ter o seu trabalho de maneira, realizar seu trabalho de maneira mais fluida e por aí vai. Só que aí você pega aqui, né, esse aqui é um artigo, deixa eu ver se tem aqui o artigo original aqui, ó, Exploring the Invest Model in Agile Software Development and In-Depth Analysis, um texto grande, né, e tudo mais. E eu trouxe aqui um pouquinho do resumo dele através do notebook LLM. E tem aqui essas três partes que eu acho que são importantes. Muitas fontes discutem o Invest como uma ferramenta crucial, mas não trazem nenhuma prova. Então, os benefícios geralmente são teóricos. Fala aqui, né, que a Grey Literature, que eles falam aqui, né, que são basicamente os artigos de post de blog, vídeos e coisas do gênero aí da internet, eles selecionaram 256 textos da internet e 33 artigos científicos falando sobre o Invest. Beleza? Fala que essa Grey Literature aqui, né, os artigos da internet, quase nenhum traz caso de estudo, né, ou algum tipo de análise que pudesse mostrar, evidenciar a efetividade do uso do modelo Invest. Inclusive, nos posts de blog, ele cita aqui, né, que um key finding é a tendência de simplesmente o post repetir as informações que estão no artigo original. Simplesmente isso. Beleza? Então, esse daqui é um texto legal, porque esse artigo mostra, nesse artigo, ele explica que falta na literatura qualquer evidência que diz que se você segue esse modelo, você tem algum tipo de benefício. Ao contrário, por exemplo, quando você vai buscar literatura sobre testes, você tem já bastante texto mostrando que sim, quanto mais testes você escreve, a tendência é que você tenha um software mais confiável. Quer dizer que os textos também trazem, né? Quer dizer que você tem a confiabilidade é relacionada estritamente com o volume de testes que você cria? Não. Tá lá escrito, né? Que tem a ver com a qualidade da bateria de testes que você desenvolve e tudo mais. Mas existe uma correlação entre volume de testes escritos e confiabilidade. Já aqui para o Invest, pelo menos nessa revisão aqui, né? A gente pode buscar outras e tudo mais. Já tem esse questionamento de, poxa, não tem dizendo muito que se eu sigo isso, eu vou ter esse benefício. Vou dar um outro exemplo. Esse eu não separei aqui a fonte, né? Acreditamos que refatorar é uma prática muito importante para você manter, né, a dívida técnica do seu... Tem dois tipos de refatoração, eu gosto de separar, né? Você tem a refatoração que é estritamente técnica, para você organizar
o código, e a refatoração, que é a refatoração de aprofundamento do seu conhecimento sobre o domínio. E esse é um jogo completamente diferente, né? Você não está reorganizando um código porque ele estava, de alguma maneira, atrapalhando a evolução do sistema. Então, você está reorganizando porque agora você entende o negócio de maneira diferente e aquele código que você tinha feito anteriormente não é mais suficiente para o novo momento. Esse é um tipo de refatoração. Agora você tem aquela refatoração que você bate o olho e fala assim, poxa, esse código está difícil de manter. Esse código não está testável. Esse código não sei o que. Aí você vai lá e pimba. Quando você entende que deve, né? Você vai lá em pimba e promove a alteração que você quer no código. Tem diversos estudos mostrando que vários códigos pós-refatoração apresentam métricas de saúde piores do que o código pré-refatoração. De novo, que a crença é, seu refatório vai ficar melhor. Nem sempre, se você não tiver guiado por técnica, se você não souber, se você não tiver um checklist, talvez, né, do que você queira ver na versão refatorada e você conferir aquilo, por aí vai. Então aqui eu trouxe esse exemplo. Vou pegar agora aqui um outro exemplo. Esse aqui é um estudo antigo, aqui que fala, né, sobre como melhorar a capacidade de troubleshooting das pessoas. Beleza? Eu vou trazer esse e vou trazer e já vou pegar aqui um outro da Microsoft sobre isso. Esse artigo aqui mostra, né? Ele traz evidências, é uma revisão, né? Que pessoas, existe, né? Ele aqui corrobora uma crença que era até mais óbvia, que é, para você ser capaz de lidar com problemas em produção de determinado contexto, é importante que você tenha domínio sobre aquele contexto. Beleza. Então, precisa saber da parada para conseguir resolver quando tem um problema. Então, eu, por exemplo, não consigo resolver problemas com o carro que eu dirijo, porque eu não manjo da infraestrutura do carro. Então, se der qualquer problema, eu tô lascado sem eira nem beira. Preciso acionar, né, sei lá, o seguro, pedir ajuda na rua para alguém que leve, ou simplesmente ir embora e deixar o carro lá e ligar para alguém para depois ver o que vai acontecer. Mas o artigo traz um ponto que é muito interessante, que é a diferença entre uma pessoa que manja e uma pessoa que não manja do contexto, para conseguir apoiar num processo de troubleshooting, ela pode ser diminuída através de treinamentos para que você tenha método para resolver os problemas. Então, ter método para pensar para derivar hipóteses diminui a distância entre pessoas que manjam do contexto e que não manjam. Obviamente, pessoas que manjam e que têm método para derivar hipótese são ainda melhores resolvedoras de problemas. Por que eu acho esse artigo legal? Porque eu, particularmente, até hoje, né? Aí pode ser que meu círculo seja limitado, não conheci pessoas que, de alguma maneira, dedicaram tempo para serem melhores troubleshooters. Então, várias se transformaram em excelentes resolvedoras de problemas porque elas passaram por muitos problemas diferentes dentro da indústria e acumularam essa experiência de maneira reativa, e de vez em quando elas têm características que as apoiam, como é uma pessoa calma de natureza e tudo mais, né? Não se afoba na hora que tem um problema mais grave, consegue manter as emoções em dia e tudo mais. Mas esse artigo é legal por quê? Porque a gente tende a acreditar que essa capacidade vem muito de exposição aos problemas. Então esse daqui é um outro, né, que traz um pouco desse conflito, né? Caramba, então quer dizer que se eu estudar mais sobre troubleshooting, eu posso resolver problemas mais rapidamente, né? Com mais eficácia. Aí. Então, de vez em quando, depois que você fala, que nem agora eu tô falando assim, poxa, me parece óbvio, né? Que se eu estudar mais sobre troubleshooting, eu vou melhorar. Mas ao mesmo tempo, antes de você estudar, você acredita em outra coisa. E no fim, o que eu queria compartilhar era isso, de, independente da sua crença, duvidar dela de maneira saudável tende a ser algo muito interessante quando você pensa nas práticas, pensando aqui em software, né? Quando você pensa em todos os princípios e práticas que você aplica no seu dia a dia. Eu podia dar uma lista aqui
de coisas além dessa, né? Então, sei lá, você gosta, por exemplo, vou dar uma outra, tem uma outra expressão, uma outra série, né, de textos que chamam de Object Calisthenics, que são várias práticas para você aplicar que supostamente vão deixar seu código mais interessante. Parecem boas. Tem várias ideias interessantes, né? Pegar sua coleção e dar uma semântica para ela, você tentar se livrar de tipos muito simples, né, que carecem de semântica dentro do seu sistema, enfim, né, tem várias outras lá. Será que é boa? Será que te gera algum tipo de benefício? Será que o código final é de fato um código mais fácil de ser mantido ali? Então, tem essa mais uma. E aí você pode ir escolhendo essas várias outras, né? Será que utilizar arquitetura limpa de fato deixa o meu código, né, meu sistema mais limpo, mais fácil de ser evoluído? Será que acontece? Será que eu consigo, né? Será que utilizar a arquitetura limpa de fato faz com que eu consiga isolar de tal maneira o core do meu sistema que as mudanças que serão feitas no futuro, independente de quais sejam ali, né, dado o que você quer se proteger, não vão de fato mexer no meu core, não vão influenciar em nada? Talvez tudo isso seja verdade mesmo, tá tudo certo. Mas talvez não seja. E o legal do pensamento acadêmico, né, mais científico, é esse e se recorrente, pelo menos para mim. Então eu quis aqui dar esses exemplos, que eu acho que de alguma maneira pode ser interessante. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e teu comentário é construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Para finalizar, fica aí o convite para você clicar na descrição desse vídeo, no link, para conhecer mais sobre a jornada Dev Mais Eficiente. O nosso foco dentro da jornada é fazer com que você se torne uma pessoa cada vez mais capaz de entregar software que de fato gera valor para o cliente final com a mais alta qualidade e buscando cada vez mais ser eficiente nesse processo. Todos os cursos que nós temos lá dentro, exercícios e nossa comunidade, tudo converge para isso. É o nosso único foco lá. Beleza? Fica aí o convite para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Era isso. Até a próxima. Tchau.